Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre permutação. Permutação simples e permutação com repetição. Tá? Não deixem de mandar as dúvidas para o meu e-mail, mandem uma mensagem lá, tá? Pedindo algum exercício, alguma resolução de algum exercício, eu vou estar gravando um vídeo e vou estar mandando para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, tá ok? Bom, gente, para falar de permutação, a gente tem que primeiro entender como funciona o princípio fundamental da contagem. Tá? Então vamos supor que a gente vai realizar uma ação que ela é constituída de duas etapas sucessivas. Então a primeira etapa a gente pode fazer de N maneiras. Aí para cada uma dessas possibilidades que a gente vai fazer, essa primeira etapa, a segunda pode ser realizada de outras M maneiras distintas, né? Todas elas. Então a gente diz que o número de possibilidades de efetuar uma ação completa, então, é dado por M vezes N. Tá? E esse princípio, assim, a gente pode generalizar ele para ações constituídas assim, de muitas outras etapas, tá? Não simplesmente para duas etapas. Mas vamos dar uma olhada num exemplo aqui que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Tá? Bom, vamos supor que, como o exemplo diz aqui, há 4 estradas ligando as cidades A e B. Tá? E 3 estradas ligando as cidades B e C. Aí o problema é saber de quantas maneiras distintas, né, quantas maneiras diferentes, a gente pode ir da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B. Bom, então seria mais ou menos isso aqui. A gente está na cidade A e a gente tem quatro maneiras de chegar da cidade A para a cidade B. Tá? E da cidade B até a cidade C, a gente tem 3 maneiras. Essa aqui de cima, essa do meio e essa de baixo. Bom, e aí ele quer saber, então, quantas maneiras a gente pode sair daqui do A e chegar no C, quantas maneiras diferentes, mas sempre passando pela cidade B. Bom, então, por exemplo, vamos supor que a gente pegue essa estrada de cima aqui. Peguei a de cima, cheguei até a B, e aí depois eu tenho quantas possibilidades de chegar até a C? Eu tenho uma, duas, três. Se eu pegar essa estrada aqui, mais abaixo um pouquinho, eu cheguei na B e eu tenho também uma, duas, três possibilidades. Então, para cada estrada que eu resolva pegar aqui, depois quando eu chegar na cidade B, eu tenho outras 3 opções para chegar na cidade C. Se eu tenho 4, então, estradas saindo de A para B, e cada uma delas me dá 3 possibilidades de chegar em C, então eu tenho 4 vezes 3 possibilidades. Então, aqui, pelo princípio fundamental da contagem, né, o resultado que a gente está procurando é 4 vezes 3. 4 possibilidades de A para B e 3 de B para C, que vai dar 12 possibilidades diferentes. Então, a gente vai encontrar 12 caminhos diferentes de chegar na cidade C, partindo de A e passando por B. Tá? Bom, um outro exemplo aqui, então, com quantos algarismos, tá? Aliás, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos diferentes a gente pode formar? Tá? Então, a gente tem esses 6 números aqui, e a gente quer saber quantos números, né, com 3 deles, a gente pode formar, todos diferentes. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que pensar assim, bom, então, para a primeira casa, a casa da centena, vamos supor assim, né? São 3 números, os algarismos são de 3 números que a gente vai formar. Então, para a primeira casa, a casa da centena aqui, eu posso colocar qualquer um dos 6 números que tem lá, certo? Colocando um desses 6 números, quantos números vão me sobrar para colocar na próxima casa, que é a da dezena? Vão me sobrar só 5, né? Porque um já está colocado aqui, qualquer um dos 6. Mas no momento que eu coloquei um aqui, me sobram só 5 para colocar aqui. E aí, tendo já 2 números colocados, para colocar o outro da casa da unidade, me sobram somente 4. E aí, pelo princípio fundamental, 6 vezes 5 vezes 4. O princípio é sempre multiplicativo, tá, gente? Então, se eu tenho 6 possibilidades para a primeira casa, eu tenho 5 para a segunda e 4 para a terceira casa, 6 vezes 5 vezes 4. O que vai me dar um total de 120 possibilidades diferentes. Então, vou ter 120 números diferentes de 3 algarismos, todos eles distintos, usando esses 6 algarismos que foram dados aqui. Tá? Tá aqui o resultado, 120 números distintos então. Bom, vamos para um terceiro problema aqui.
Uma prova consta de 10 questões, do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas ela pode ser resolvida? Então a gente tem várias possibilidades, né? Por exemplo, eu posso pegar a primeira, botar falso, aí a segunda botar verdadeiro, a terceira botar falso, e assim por diante, mas eu posso também fazer o contrário, né? Escolhendo o contrário. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Ó, a gente tem então, para a primeira, eu posso botar ou verdadeiro ou falso, duas possibilidades. Tá? E para a segunda, eu também posso botar duas possibilidades para a segunda, porque independe do que eu escolher. É diferente um pouco do outro exercício do anterior, que a gente escolhia um número e aí para a próxima casa a gente já não podia usar o mesmo, porque eram alternativas, eram números distintos, né? Números diferentes. Aqui as respostas todas elas são falso ou verdadeiro, então na primeira eu posso botar duas, ou falso ou verdadeiro, para a segunda também tenho duas possibilidades, falso ou verdadeiro, para a terceira também, e para todas elas, né? Para todas as 10 questões eu tenho duas possibilidades de colocar, ou falso ou verdadeiro. E lembra que o princípio é multiplicativo? Então isso aqui está tudo se multiplicando, na verdade. Vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? Todos eles. Então vai ser 2 elevado à potência 10, porque o 2 está se repetindo 10 vezes, então é o 2 elevado à potência 10. O que vai me dar 1024. Se eu não quiser levar o 2 a 10, a potência 10, não precisa fazer isso também. Só ir multiplicando. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, e assim por diante, vocês vão chegar em 1024 possibilidades diferentes de resolver essa prova com 10 questões de falso ou verdadeiro. É um monte de possibilidade, né? Bom, vamos então para o exemplo 4. No exemplo 4, a gente tem o seguinte: quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Parece bem parecido com... Ele é bem parecido com aquele exercício 2, né? Que a gente tinha 6 algarismos distintos e queria que a gente organizasse, soubesse quantas possibilidades de formar números com 3 algarismos distintos, né? Só que agora tem uma diferença, gente. Aqui tem um zero, tá? E um número não começa com zero, né? Um número de 3 algarismos. 0, 0, 0, 5, 2. 0, 5, 3. Isso aí é 52 e 53. A gente não diz que é 0,52. A gente diz que é 52. Né? Então, para começar, a gente já tem uma restrição. Esse zero aqui, ele não pode aparecer na primeira casa. Aqui eu tenho que excluir o zero. Tá? Se eu excluir o zero daqui, não podendo colocar o zero, quantos números então a gente tem para colocar? A gente tem 7, né? A gente pode colocar o 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou o 7. Então a gente tem 7 possibilidades de números diferentes para colocar aqui. Tá? Daí ele pede para gente. Aí a segunda casa, né? Na casa da dezena aqui, eu vou ter quantas possibilidades de números para colocar? Aqui ele não diz que os números têm que ser distintos, né? Não diz que tem que ser distintos. Ele diz que simplesmente quer 3 algarismos. Né? Quantos números podemos formar com 3 algarismos? Mas não diz que esses 3 algarismos têm que ser distintos, então eles podem ser os mesmos. Então aí para a segunda casa, aí eu posso colocar qualquer número, inclusive o zero. Certo? Eu posso ter, por exemplo, 102. Né? Eu tenho zero na segunda casa e não tem problema nenhum. Então aqui eu tenho todas as possibilidades, todos os números podem ser colocados aqui, são 8. Como não fala nada de ser distintos números, simplesmente formar números com 3 algarismos, né? Então, para casa da unidade, eu também tenho 8 possibilidades de colocar aqui. Então tem que prestar atenção nisso. Se, como naquele exercício 2, naquele exemplo 2, falava que os números teriam que ser distintos, 3 algarismos distintos, né? Aqui não, aqui só diz que são 3 algarismos, então não fala que são distintos, eles podem se repetir. Então, 7 na primeira, por causa do zero, 8 na segunda e 8 na terceira. E aí, como o princípio é multiplicativo, 7 vezes 8 vezes 8, né? Então isso vai dar 448. Vamos para o exemplo número 5, então. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos, agora são distintos que ele quer,
podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas reparem, agora ele quer saber só quantos números ímpares. Como é que a gente vai saber como organizar esses números ímpares? Bom, isso tem uma maneira. Além disso, eles têm que ser distintos, né? Então vamos lá. Primeiro, os números ímpares, eles terminam com 1, 3, 5, 7 ou 9. Nesse caso aqui, só com o 7, né? Porque a gente não tem o 9. Então, para esses números que a gente vai organizar serem ímpares, eles têm que terminar ou com o número 1, ou com o número 3, ou com o número 5, ou com o número 7. Então a gente tem só 4 possibilidades de números para a última casa lá, a casa da unidade. Né? Certo? Bom, aí eu coloquei aqui, né? Começamos analisando o problema pelo algarismo das unidades, depois passamos para as centenas e depois para as dezenas. Por que depois para as centenas? Porque no caso da centena, né, na última casa, ele também não pode começar com o zero. Então a gente vai ter que excluir o zero. Tá? Então vamos lá. Olhando assim. Na última casa, então, das dezenas, para ser ímpar tem que terminar com 1, 3, 5 ou 7. Então a gente tem 4 possibilidades de números para colocar aqui. No momento que foi colocado um número aqui, para ser ímpar, né, tem que começar a analisar por aqui, a gente vai olhar lá para a casa da centena, a gente não pode começar com o número 0 aqui, certo? Não pode começar com 0. E quantos números a gente tem? A gente tem 3, 6, 7, 8. Então, se um número eu já estou colocando aqui, e aqui eu não posso colocar o 0, então eu já perco 2 números para cá, para essa casa. Então eu só posso usar 6. 6 números apenas. Tá? E aí, então, voltando agora para a casa da dezena, na casa da dezena a gente tem que excluir os algarismos da centena e da unidade que a gente já usou. Então, já usamos um aqui, já usamos outro aqui, eram 8, sobraram 6 também para a casa da dezena. Tá? E aí, voltamos àquele fato do princípio multiplicativo, né? Eles se multiplicam, então fica 6 vezes 6 vezes 4, o que nos dá uma possibilidade de 144 números diferentes, distintos, todos ímpares, usando esses 8 números aqui, esses 8 algarismos, certo? A gente consegue então 144 números distintos, ímpares de 3 algarismos. Bem? Tem que prestar atenção no que o problema pede, né? Então, pô, esse aqui está pedindo números ímpares, então, pô, a gente tem que pensar, o que acontece com o número ímpar? Ele termina com 1, 3, 5 ou 7, nesse caso. Né? Bom, e se o número não pode começar com o 0 também, então restringe aqui. Tem que ver primeiro as restrições, analisa as restrições e aí depois vai para as casas que não tem restrições, que no caso é essa aqui, tá? Bom, gente, então agora vamos falar então da permutação simples, tá? Permutar, ele é um sinônimo de trocar, a gente troca as coisas de lugar. Quando a gente está permutando, a gente está trocando as coisas de lugar, tá? Então, para determinar o número de permutações em um grupo de n elementos, tá? Ou x elementos, como queira, mas a gente sempre, em análise combinatória, a gente usa o n. Tá? Então, para determinar o número de permutações em um grupo de n, com n elementos, basta calcular o fatorial de n. Tá? Dessa forma, a permutação de n vai ser igual a n fatorial. Esse n é o número de elementos. Tá? Então, se eu tenho uma permutação com 4 elementos, vai ser 4 fatorial. Se eu tenho uma permutação com 10 elementos, vai ser 10 fatorial. E aí o fatorial a gente já sabe, né, como é que calcula. Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, faz a conta ali e vai chegar no resultado. Mas vamos lá, mais adiante. Exemplo 1. De quantas maneiras, então, a gente pode arrumar de forma horizontal 3 selos? Um da Argentina, um do Brasil e um do Chile. Tá? De que maneira a gente pode organizar isso aqui? Bom, são 3 selos diferentes, né? A gente quer organizar eles de forma horizontal, então eu tenho uma permutação, a gente vai trocar eles de lugar, tem uma permutação desses 3 selos, que é 3 fatorial, e isso vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, são 6 maneiras diferentes que a gente pode organizar esses selos de forma horizontal. Exemplo 2. Quantos anagramas tem a palavra amor? Então,
de quantas maneiras eu posso mudar essas letras. Anagramas são letras, não importando se vai dar uma palavra que existe ou não, é só organizar essas letras em qualquer ordem. Isso vai ser um anagrama dessas 4 letras. Tá? Então, quantos anagramas tem a palavra amor? Ó, as letras são todas diferentes, tá? Não tem nenhuma repetida, por isso que a gente chama de permutação simples, porque não tem nada de repetição, não tem nenhuma repetida, tá? A gente vai ver com repetição logo em seguida, daqui a pouquinho. Então, se a permutação não tem repetição nas letras, então 4 letras, permutação de 4 letras é P de 4, permutação de 4 letras, que é igual a 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso vai nos dar 24. Tá? A permutação é isso aí, é bem simples assim. A gente vai analisar quantos elementos tem, no caso aqui quantas letras. Se são 4 letras, todas distintas, todas diferentes, a quantidade de anagramas que vai gerar essa palavra vai ser uma permutação de 4, que é 4 fatorial, que vai dar 24. Exemplo 3, então. Ah, não é exemplo 3, desculpa. A permutação, então, com repetição agora. Bom, gente, permutação com repetição, então, aí a gente tem que ver o que a gente tem repetido, né? Aí já vai mudar um pouquinho. Ó, se a nossa permutação de n elementos, dos quais alfa são de um tipo, ou um elemento é de um tipo, beta, outro elemento, né, é de outro tipo, e o gama, outro elemento, é de outro tipo, então a gente vai dizer que alfa mais beta mais gama é igual a n. E ela é dada da seguinte forma. Tá complicado aqui, né, por causa dessas letras gregas e tal, mas quando chegar agora no cálculo vocês vão conseguir se visualizar isso aqui melhor. Mas isso aqui é assim, ó. Se a minha palavra, minha quantidade de elementos que tiver lá, minha permutação, tiver 10 elementos, então meu n é 10, tá? Então, todas as letras, todas elas, têm que somar 10. Por exemplo, eu tenho 2 de um tipo, mais 2 de outro tipo, mais 4 de outro tipo. Então, fechou 10. Tá? Tem que fechar 10. Essa parte de cima tem que ser igual à parte de baixo. E aí, a gente vai fazer n fatorial, então, os 10 fatorial, sobre as repetidas aqui. Então, se eu tenho duas dessas, é 2 fatorial, duas dessas mais 2, vezes 2 fatorial, e duas dessas aqui, também 2 fatorial. Bom, vamos mostrar um exemplo com números aqui para ficar mais claro. Vamos lá. Exemplo 1. Quantos anagramas tem a palavra batata? Então, batata tem 6 letras. Tá? Então, vai ser uma permutação com repetição de 6 letras, onde eu tenho 3 letras A, tenho 3 letras que são de um tipo, tenho 2 letras que são de outro tipo, e tenho uma letra que é de outro tipo. Um B, 2 T's e 3 A's. Como é que a gente faz isso aqui? A gente faz assim, ó. Então é uma permutação de 6 letras, onde uma delas eu tenho 3 repetições, a outra eu tenho 2 repetições e a outra só tem uma. Então é um B aqui, 2 T's e os 3 A's. Somando todas essas aqui deu 6, né? Deu as 6 letras totais. Era isso que eu estava tentando explicar na outra parte ali. Mas só que com alfa, beta, gama fica complicado. É melhor a gente visualizar aqui no exercício, tá? Então é isso aí, gente. Aqui em cima a gente coloca as letras que a gente tem na palavra. Se eu tenho 3 letras de um tipo, eu vou colocar aqui. Eu tenho 2 letras de outro tipo, coloquei aqui. E tenho uma letra de outro tipo, coloquei aqui. Todas elas somadas deu 6. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente faz, então, o 6 fatorial, que são a quantidade total de letras, dividido pelas letras aqui embaixo. Então, o 3 fatorial, que é uma dos tipos de letras que eu tenho, vezes o 2 fatorial, que é o outro tipo de letra que eu tenho lá, que são os 2 T's, vezes o 1 fatorial, que é o meu B que eu tenho lá em cima. Tá? E isso aqui a gente já aprendeu a resolver quando a gente estudou na aula anterior os números fatoriais. Tá? Então, resolvendo isso aqui, fica abrindo, né, o número de cima até chegar no número maior que eu tenho embaixo, que é o 3. Tá? Então, o de cima eu vou abrir até o 3, porque o de baixo o maior é o 3. Então, vamos abrir 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial eu não vou mexer, não vou abrir para poder simplificar com o de cima. Mas esse 2 fatorial eu vou abrir, 2 vezes 1.
E esse 1 fatorial, a gente sabe que também é 1. Tudo se multiplicando, né? Princípio multiplicativo, lembra? Um fatorial do lado do outro, eles estão se multiplicando, a não ser que tenha um sinal de mais ou de menos ali. Resolvendo isso aqui, a gente vai simplificar então o 3 fatorial, de cima com de baixo. Sobrou então, na parte de cima, 6 vezes 5 vezes 4. Na parte de baixo, 2 vezes 1 vezes 1. Resolvendo então essas multiplicações, a gente vai ter na parte de cima 120 e na parte de baixo, no denominador, 2. 120 dividido por 2, isso dá 60. Tá? Então, quantos anagramas da palavra batata a gente pode fazer? Anagrama são 60 anagramas. 60 palavras diferentes. Sem gerar uma palavra que tenha sentido. 60 anagramas, as letras misturadas. Bem? Exercício 2, exemplo 2, então. Quantos anagramas tem a palavra papa? Bom, mesma coisa, né? Tenho 4 letras, então uma permutação de 4 letras, onde eu tenho 2 As e 2 Ps. Então, a gente vai fazer isso aqui. Permutação de 4 letras, onde eu tenho em cima aqui 2 As e 2 Ps. As letras que estão repetidas. Resolvendo, 4 fatorial, então, na parte de cima, é a quantidade total de letras, e na parte de baixo, a quantidade de letras que se repetem. 2 fatorial dos 2 As e os outros 2 fatorial dos 2 P's. Resolvendo isso aqui, a gente vai abrir o 4 fatorial até chegar no 2, né? Os dois números aqui são iguais, então a gente vai abrir até o 2. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Embaixo, um dos 2 fatoriais ali, a gente deixa para poder simplificar com o de cima. E o outro a gente abre, 2 vezes 1. Simplificando os 2 fatorial que tem em cima e embaixo, fica 4 vezes 3, que é o que sobrou na parte de cima, 4 vezes 3, e embaixo sobrou 2 vezes 1. Resolvendo isso aqui, então, a gente vai ficar com 12 sobre 2, que dá 6. Então, com estas 4 letras da palavra papa, a gente consegue formar 6 anagramas simplesmente. Certo? Bom, gente, vamos ficar aqui alguns exercícios, então. Vamos ver quantos eu coloquei aqui para vocês. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Então, a gente vai ter 12 exercícios aqui, tá? Todos eles sobre permutação, tá? Permutação simples e permutação com repetição. Tentem fazer eles. Eu vou gravar um vídeo com alguns deles, vou colocar lá aqui no canal também, mas aí eu vou avisar também no site, tá? Para vocês terem lá os links para acessarem. E qualquer dúvida, tá? Qualquer exercício que vocês queiram aí, me peçam que eu vou estar gravando para vocês. Tá, gente? Por hoje era isso então. Tchau, tchau, pessoal.